Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema legal. Um tema que eu sempre tenho falado muito aí na comunidade e até outro dia eu coloquei uma chamada nesse aspecto e foi bom, gerou um pequeno debate, né? Mas as pessoas não gostam muito de debater, eu não sei por quê, ou porque elas não têm conteúdo para debater, né? Que elas se empolgam, mas depois elas se calam. Ou quem está debatendo é o medo delas e não elas. Perfeito, então tem isso. Então o assunto que nós vamos conversar hoje, eu e meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, é ignorância. E eu escrevi uma frase assim que eu intitulei, eu brinco de vez em quando, ponho Grego Spear, né? Fazendo uma paródia aí com Shakespeare. Então boto alguns pensamentos. Então eu escrevi lá, o ignorante é mais feliz porque ele não pode ser cobrado, alguma coisa assim, aquela coisa que eu intuo na hora. Então, quer dizer, quando eu ignoro alguma coisa, você não pode me cobrar alguma coisa que eu ignoro. A partir do momento que eu tenho conhecimento disso, já passo a ser cobrado. Então esse foi meu ponto de vista e foi esse o debate que eu quis lançar e não teve muito progresso, ou não fui muito feliz assim no meu intuito, né? As pessoas participam de comunidades, mas elas, como o Jorge disse agora há pouco, não sei qual é tem uma grande oportunidade de pessoas que pensam, se estão numa comunidade afim, é porque provavelmente pensam afim. Então muitas pessoas reclamam que têm dificuldade e não conseguem conversar certos assuntos porque não tem com quem conversar. Quando tem com quem conversar, não tem coragem de conversar, ou não sei o que acontece. Então que tem comunidades de corpos, comunidades de almas e comunidade de espírito. Quando está na comunidade de espírito, o nível de debate é altíssimo. Quando está na comunidade só de alma, o nível de debate é só briga. Quando está numa comunidade só de corpos, ninguém liga para nada. Olha aí, ó, aprendi mais uma aqui, nem sabia desse negócio, interessante. Interessante isso aí, podemos até falar um pouquinho disso. Então, antes de mais nada, prazer ter você aqui de novo. Igualmente, né? Obrigado. Eita, nós estamos aqui já fazendo, já planejando, fazendo novos projetos aí, né? E é sempre bom. A vida tem que ser assim, né? Você sempre tem que ter metas, sempre tem que ter projetos para vocês ir atrás disso aqui, né? Tem que ser igual aquela coisa que a gente conversou outro dia. A gente tem que ser daquele jeito que daí quando você acorda de manhã, daí o diabo diz, putz, o cara acordou de novo. Isso, exatamente, tá aí, vamos lá. E o diabo é o mal, né? Ou a ignorância, que nós vamos conversar hoje, aqui, né? Então você deve ser um grande incômodo à ignorância, né? Exato. A ignorância, assim, um grande guerreiro contra a ignorância todos os dias. Quando você acorda, os caras assim, putz, o cara acordou de novo. Não acredito, mais um dia aguentando esse cara aí. Todo mundo deve ser assim, né? E hoje nós vamos, aproveitando aqui, ó, nós vamos, sempre a gente fala num programa, o programa já tem 12 anos aqui, né? Nós já falamos sobre o tema de hoje, um tema chamado sabedoria e ignorância, o bem e o mal, sabedoria e ignorância. Então, se você quiser, depois de assistir esse programa de hoje, acesse também Sabedoria e Ignorância, o Bem e o Mal. Já falamos sobre isso 5, 6 anos atrás, não sei quando, mas é interessante. E hoje nós vamos, com toda certeza, aprofundar isso. Jorge, ignorância. Vamos falar de todos os aspectos, até se você quiser pegar também a etimologia, não tem problema, se é que tem. Mas é uma palavra que muita gente tem medo, uma palavra que muita gente se ofende, né? Quando você é seu ignorante, pronto, aí o cara se ofende, xinga, retribui assim. E na verdade a gente é muito, muito armado, né? A gente sempre anda armado. Podia ser diferente, não? Então assim, fala um pouquinho sobre ignorância. Então. As pessoas costumam dizer assim, não, você anda com o espírito armado. Isso é uma afirmação que não procede porque o espírito não se arma, né? Porque ele em si é o que é, né? Está acima disso. Veja quantas expressões erradas a gente fala, né? Quem anda armada é a alma, geralmente para proteger os próprios medos, né? Então existe, isso tem fundamento. Claro, quando uma consciência ou ela está focada na emoção instintiva, quem manda, né, é a horda de elementais que deveria cuidar só de manter a vida funcionando. Daí vira um Deus nos acuda, né? Aí qualquer coisa é motivo de ameaça. Por exemplo, assim, se você tem a ignorância com relação a
Vamos pensar uma coisa. Não sei, qualquer coisa. Tá. Como você sabe praticamente tudo, então não consigo imaginar uma coisa a qual você seja ignorante, se desconhecer. E aí eu digo, você é um ignorante com relação a isso. Aí o correto seria, daí alguém me fala, você é um ignorante com relação a isso. Eu disse, perfeitamente, gostaria que você me ajudasse. Fala aí. Vai falar, eu vou deixar de ser ignorante. Isso. Agora, eu tenho um conceito base em mim, né? Que eu acho que a Terra, ela é hexagonal, nem redonda nem plana. Eu acho, por exemplo, né? E aí você vem e diz para mim, não, eu acho que a Terra é plana. Daí, até sugeriram que a gente falasse sobre isso. Claro que nós não vamos falar sobre isso. Aí eu digo para você, tudo bem, o problema é seu se você acha, mas daí eu continuo achando que a Terra é hexagonal. Daí você fala para mim assim, não, mas você está errado no teu ponto de vista. Posso te fornecer argumentos e vejo que está fazendo uma abordagem respeitosa. Isso. Daí a tua abordagem, os teus elementos de certeza ou de conhecimento, se eu for ouvir, significa em mim a morte de um conhecimento errado, a morte da ignorância. Então quem vai reagir, se eu não tiver vontade para refrear isso, quem reage é a minha ignorância, o meu conhecimento errado. Por quê? Porque a minha crença em uma Terra hexagonal, ela vai morrer se você conseguir me provar que ela é plana. Mas por que se usa então, já que nós entramos no âmago da questão, por que hoje não teve nem preâmbulo, né? Não, porque é mesmo, já é o assunto. É porque você é um ignorante. O ignorante, esse é um agressivo. Ser ofensivo. É ofensivo, assim. Por que eu partir para a ignorância? Partir para a ignorância, que a gente conhece aqui, é sair na pancada, dar soco. Nós vamos conversar outras coisas. Exatamente, né, mas temos que abordar de todas as formas. Há uma profunda ignorância sobre o que é a própria ignorância. Perfeito. Então, é isso que e quanto mais profunda ignorância sobre o que é a ignorância, mais ignorante é o ignorante, né? E a ignorância, então, vamos lá, ela é boa, ela é ruim? Eu posso, que nem eu fiz a frase lá que eu te falei ali, né? É bem assim mesmo, enquanto eu não sei de nada, então, para eu não ser responsável de nada, eu vou me manter ignorante, porque assim ninguém me cobra nada. Não é uma atitude certa também, né? Quer ver assim, ó. Trata de te iniciares, trata de te iluminares com a iniciação que te ofereço, antes que a ignorância avassaladora do karma não mais o permita. Deveis ser uma estrela cintilante no firmamento, a qual sem o saberdes tu pertence, de tal forma que o teu brilho se confunda com o dela. Oh, que bonito, hein? Isso é o que o adepto diz para o discípulo, né? Mas essa frase mostra a profundidade do poder destruidor da ignorância, né? E a ligação intrínseca entre a ignorância e o próprio karma. Tem relação? 100%. Pô, caramba! Não, a ignorância... esotericamente, ele é o veículo no qual o mal se manifesta, o conceito de mal, né, se manifesta. Ou ainda, quando vai se iniciar um novo ciclo evolucional, uma ronda, um pramanta, um universo, o que queira, cada um escolhe o ciclo que quiser, né? O desconhecimento, a avidya, a ignorância, é a base que vai fazer oposição à vidya, né, ao conhecimento, à sabedoria. E esse jogo entre conhecimento e ignorância é o próprio jogo universal. Aí veja a importância do conceito, né, e da compreensão do que seja a ignorância. Então o assunto é muito procedente. Você falou, você me chamou a atenção agora, me levou a muitos programas atrás, quando você disse que uma obra qualquer, eu não sei se é o que nós, do Rama Prasad, se eu não me engano, você disse que ele não colocou a verdade sobre
as forças sutis da natureza. As forças sutis da natureza, você disse que ele ocultou. Sim, é a tradução de um pedaço do Shivagama. Sim. E intencionalmente há informações trocadas. Tá, isso, né, perfeito. Para proteger o leitor da sua própria ignorância. Aí por isso que eu fui buscar lá atrás, porque como seria a atitude do Rama Prasad? É boa, ruim? Como é que ele me protege contra a necessária? O dever está sempre acima do bem e do mal. Por que ele quer me manter ignorante? Estou falando pessoalmente assim. Sim, não, nós todos. Por que ele quer me manter ignorante e me coloca uma informação? Para te proteger enquanto você não tenha se livrado da avidya, da ignorância, né? Assim, a gente, vamos pegar um exemplo que a gente sempre usa de uma criança que ela tem escândalos que indicam que ela um dia será um bom como é que chama hoje? Médico. Tá. Né? E aí o fato de você não dar um bisturi para ela no jardim de infância, né, não dá acesso a um instrumento necessário. A questão é quando ela vai estar habilitada a usar o instrumento. Perfeito, é mais ou menos isso? É isso 100%. Né? Porque como a gente vive em um momento ainda de uma busca de amadurecimento, de conhecimento e busca de compreensão do lugar espiritual de cada um no Ocidente, derivado da negação da própria história, da história do próprio gênero humano, né? Do Oriente para cá, da Atlântida para cá. Então, em Ocidente, se considerando órfão, ele quer inventar ou redescobrir tudo, quando na verdade todas as descobertas são redescobertas, tudo, né? Que já está escrito já há muito tempo. Mas então, a tendência seria o quê? Se você dá a fórmula hoje para usar o processo de anulação ou controle da gravidade, né? Que é um dos elementos básicos para o deslocamento dos vimanas até sair do primeiro círculo com relação à Terra. Depois aí ele estabelece âncoras, né? E se projeta baseado daí no próprio motoqueiro, próprio piloto, né? Se fôssemos compartilhar de maneira generalizada hoje o que seria o controle da desgravitação, o primeiro uso seria militar. Indubitavelmente. Então o que se faz? Se oculta. Entende? Porque aí, nesse caso, a ignorância pelo desconhecimento ela é temporariamente salutar. Dentro de você está falando aqui, vamos lá, dentro de uma escola de iniciação, até onde se mantém um adepto, um postulante, um discípulo ignorante? Que vai depender dele? Como é que é isso? Qualquer escola. Isso que eu falei agora há pouquinho trata de te iluminares pela iniciação que te ofereço, pelos teus próprios esforços. Significa que qualquer escola de iniciação, ou a escola da qual eu faço parte, que eu posso falar com mais propriedade, sim, já dei vários caminhos, né? Como todo mundo, né? Antes de chegar aqui, né? Mas essa com mais propriedade, ela dá elementos para todos os discípulos de forma igualitária, né? O que muda é como cada um discípulo vai digerir aquilo, e tem a ver com o processo de vidya e avidya, que eu já vou conversar em seguida, que é o processo oculto da mente de retenção desse conhecimento e como é que vai processar, né? Então, a forma como esse conhecimento tem impacto na mente do discípulo é que vai definir o quanto que ele vai avançar ou não, porque depende do próprio esforço. O professor Henrique José de Souza, ele fala que mesmo os maiores adeptos, né, quando adquirem um corpo novo, né, eles nascem ignorantes.
O que acontece é que daí, por conta das nidanas ou do que ele já tenha, né, recebido, ele tem mais facilidade para rever aquilo que ele já sabia, né? Por quê? Porque a base da ignorância é a alma. Se eu tenho um corpo novo, estou partindo de um pressuposto básico que a minha alma está delimitada, mais vazia. Eu vou preenchê-la baseando nas tendências positivas e negativas de cada um, que são as nidanas e skandhas. A partir dele que eu vou então determinar aonde que vai estar o foco de direção da minha vida, né? Se na vidya, que é o conhecimento, né, puro, perfeito, ou se a vidya, né, que é a ignorância. E a partir daí eu dou o norte da vida e começo a atrair matéria semelhante e a coisa se desenvolve. É interessante, porque você disse aqui, a doutrina espírita, por exemplo, ela diz que o ser nasce simples e ignorante, né? Isso aqui eu me lembro bem, lá que está escrito. Tá correto? Então, e agora eu queria te perguntar, antes de você entrar no que você ia entrar, só para fazer uma parte, assim eu vou eliminando as coisas que aparecem aqui. A gente tem visto dentro de todas as escolas, eu já passei por muitas também, já estudo muito, leio muito, e a gente percebe que toda escola tem instrutor e tem aluno, né? E a gente percebe que quase todas as escolas, se não todas, sempre existe uma resistência do instrutor em passar ou acabar com a ignorância do seu aluno. Mas aí é porque o instrutor foi mal escolhido. Ele não podia ser instrutor. Concordo com você, exatamente. Então, isso que eu quero abordar. Então, como é que fica essa questão quando eu tenho um conhecimento e está no tempo certo de eu te passar esse conhecimento? Você está preparado, se você está naquele grau, se você está naquele estágio, se você está naquela etapa, você está pleno para receber esse conhecimento. E eu deixo de passar esse conhecimento para você. Onde nós dois... É muito interessante que daí você toca assim, o mal, da maneira como se conceitua hoje, né? Ele tem como um dos tripés, né, a ignorância. O outro é o egoísmo. Egoísmo, a palavra certa. E o outro daí é o próprio mal, né, decorrente da aplicação do mal conceitual no egoísmo e na ignorância. Então fica o mal humano, o mal prático, né, não conceitual, a ignorância e o egoísmo. E o prejuízo é de todos, né? Todos, né? Lógico. Esse que é o... Mas tem uma coisa muito interessante, sabe o que é? Com relação ao egoísmo, que o conceito, a origem do conceito do egoísmo é você se vê como não com relação aos outros, mas com relação ao egoísmo original, o conceito de egoísmo original, que vem com uma das variações da forma como a mente trabalha, né, que ela trabalha como vidya e a vidya, né, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento errado. E aí o egoísmo é como se a alma se considerasse o elemento principal com relação ao próprio espírito, ao próprio eu superior. Então, como ela não percebe que há um seu complemento superior, como ela não aceita que há um seu complemento superior, ela se sente sozinha. Em se sentindo sozinha, então aí todo o resto passa a ser elemento de competição e elemento de ameaça. E aí desenvolve o egoísmo. Perfeito. Né? E em desenvolvendo o egoísmo, né, assim, primeiro, todo egoísta é um solitário. Né? Ele se sente solitário com relação, inclusive, principalmente a ele mesmo. Em se sentindo solitário, né, ele está na selva. Né? Uma selva povoada com seres humanos que só são iguais na aparência do ponto de vista dele, mas todo mundo quer pegar uma coisa que lhe pertence, lugar na fila, lugar no trânsito, emprego. O egoísmo é fruto da ignorância, né? O egoísmo é uma variante da ignorância, não é? Tá. Fruto, assim, é como se fosse um braço. Egoísmo e ignorância, eles andam de mãos dadas. Perfeitamente. Perfeito, são siameses, né?
Então aí, como eu vejo tudo o resto como ameaçadores à minha própria existência, né? Aí eu não vou fazer nada. E vem esse caso. Por que eu vou compartilhar um conhecimento se eu consegui compreender, eu tive que isso, eu me esforcei, para chegar a compreender, e aí eu vou te dar de graça, e você vai ser igual a mim e vai competir comigo? É bem isso. E aí? Não, aí é o seguinte, é que essa pessoa que em si é egoísta, né, ela é uma ignorante no sentido de desconhecer o próprio conteúdo iniciático ao qual ela está tendo acesso. Então, eu falo assim, você se iniciar por teus próprios esforços, se iluminar por teus próprios esforços com o conhecimento que eu estou te dando, antes que a ignorância avassaladora do karma não mais o permita. Então, chega um ponto em que daí o egoísmo de braço com a ignorância se transforma cristalizado em karma e a iniciação se interrompe. Aí aquele destino de cada um, que é ser uma estrela luminosa no firmamento, pertencente ou ligada à sua própria, para que as duas luzes se confundam, esquece. Né? Por quê? Porque o instrutor egoísta, ou traduzindo, o instrutor ignorante de iniciação, né, em si ele não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ele tem medo de andar, tem medo de se mover, porque em se movendo se expõe. E todos são meus inimigos. Quem está chegando, eu quero que ele me veja como o mestre, como o cara que sabe tudo, como a fonte, né? E eu não estou vendo ele como meu irmão, né? Aí então em mim eu matei a fraternidade, né? Que é um fruto direto do egoísmo e da ignorância. Nós estamos falando de escola de iniciação, mas isso vale para qualquer setor da vida, né? Na vida. Mas aí é que na tá. Família, na vida. Nós já falamos em programas passados, eu já lhe disse também que já passei por muitos lugares e não fiquei, porque que os incomodados se retirem, que eu via coisas que não me atraíam, que eu não gostava, que eu não concordava, eu caía fora. Aí quando eu conversava com você, e falamos aqui ao vivo, nós sempre compartilhamos tudo que a gente conversa aqui, tudo que a gente conversa fora da tela, nós conversamos na frente da tela. A gente conversa muito mais na frente da tela do que fora. Exatamente, né? Exatamente, é bem isso, a gente não omite nada. Acho que depois de 12 anos, ontem a gente fez uma primeira visita para alguém que não fosse o Alvin, que a gente às vezes isso, exatamente, né? O nosso querido amigo Dalmal. Mas você disse que quando eu falava isso com você, você disse o seguinte: essas pessoas que nós estamos citando agora, generalizando, qualquer lugar, qualquer situação, em casa, no trabalho, na escola. Crítica construtiva. Construtiva, perfeito, totalmente construtiva. Crítica negativa não cabe, meu hábito, não é nosso hábito. Aí, você sempre me disse o seguinte: faz parte do processo. Estas pessoas estão lá porque necessitam. Sei lá, se tem essa pessoa, você disse que cada um de nós tem o companheiro que precisa, né? Você já disse isso. Provavelmente no trabalho, o teu patrão, o teu chefe deve ser o teu instrutor de alguma forma, né? Se ele é teu carrasco, se ele é teu não sei o quê. No mínimo, ele vai ensinar o que não fazer. Então, não sei se eu estou conseguindo formular a colocação certa. Você, ao mesmo tempo, essas pessoas, você disse que elas não estariam aptas para exercer aquela função, mas, ao mesmo tempo, elas estão lá porque precisam estar lá para ver se elas conseguem. Não, mas é que daí... Como é que é isso aí? Você entendeu, né? Sim, é que daí você citou um ápice de um problema na alma do discípulo que precisaria ser resolvido antes que fosse dada a ele a oportunidade de trabalhar pelos outros. Antes. Né? Aí então o instrutor ele deveria, em observando essas características no discípulo, exercitar a paciência, trocar informação. O instrutor pode ser qualquer um, seu chefe, seu marido, sua mulher, seu irmão, seu amigo. É só aquele que temporariamente, é como se fosse um sistema de vasocomunicação. Tem um vaso menos cheio, um vaso mais cheio, tem um canal no meio. Isso. Instrutor, 2 discípulos, acabou. Quando o instrutor passa tudo para o discípulo, e que ele teria obrigação de passar,
respeitando a idade do discípulo, respeitando a criança que não precisa receber o bisturi muito cedo, assim, a informação competente ao estágio, ao grau no qual se encontra o discípulo, né? Daí ele é tão igual quanto o discípulo, né? Porque preparando o discípulo para que o discípulo seja um dia ele instrutor. O professor diz, não somos os primeiros, não seremos os últimos. Então, para você compartilhar alguma coisa com alguém, você tem que estar de alma desarmada. Totalmente. Né? Assim, a tua alma tem que ser uma porta, né? Ou uma janela, ou o que seja, na qual se anteveja o teu espírito. Então você vai exteriorizar a fraternidade. Altruísmo. Você vai realmente se sentir bem em compartilhar. Aí o cara pergunta assim, o discípulo, não, mas instrutor, isso aqui tudo bem. Agora eu queria saber o seguinte, como é que funciona a rebimbela da parafusoca ou a rebimboca da parafusela? Esse não tem sentido eu te explicar isso agora, porque no momento é uma informação desnecessária e você quer só alimentar a sua curiosidade. Isso. Então isso. você aguarda, mais na frente, daqui 3 graus de iniciação, você já vai ter percebido isso, então vai lhe ser dado um conhecimento complementar. Talvez você nem precise perguntar mais, porque você já sabe. Como algumas iniciações no Tibete, no Oriente, você tinha direito a uma pergunta a cada 7 anos. Geralmente, o tal de 7 anos não perguntava nada. Por quê? Porque a pergunta em si tinha se transformado em resposta. Isso. Entende? Então, mas isso é uma coisa que tem que ser observada, né? Porque senão o instrutor ele tende a ser visto pelo discípulo como um padrão, como um molde, não só de onde emana o verbo, o conhecimento, mas como pessoa. Se essa pessoa que está passando o conhecimento, não é um saco vazio, ou ela tem o conhecimento, tem a palavra, mas a palavra é só o som, não tem em si o verbo, né? Assim, é só a letra, não tem o verbo, isso então passa para o discípulo um pré-julgamento. Puxa, mas de que adianta eu continuar nesse caminho se daqui a alguns anos eu vou ser igual a esse que está me falando? Então inicia um processo de desconstrução de caminho, tanto do discípulo quanto do instrutor. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Isso, exatamente. E aí a pergunta, e a responsabilidade disso? Porque você em sendo meu instrutor, digamos assim, ao me manter ignorante, por egoísmo, por N razões, você vai prejudicar o meu processo. Sem dúvida. E como é que fica isso? A responsabilidade, aí vem a questão da palavra karma. Sim, você vai me atrasar. Sim, eu vim aqui ter uma vida que eu podia ter. E os resultados disso não são só teus, são meus. Exato. 100%. 100%. Quando há a intenção de, né, você tem direito a, porque você veio aqui e eu intencionalmente te privo dessa informação, né, o atraso no teu caminhar ou a tua desistência do caminho ou o que seja, é minha responsabilidade. Mas você me atrasou. Como é que fica o meu processo? Não, o teu processo... Ele vai ser mais moroso. Você vai ter que fazer por si. Sim. Não é? A responsabilidade também é minha. Vem a questão. Mas daí isso era uma fase adicional que você precisava passar e eu servi como elemento? Ou o resultado que vai acontecer contigo vai servir como um aprendizado para mim? Okay. Quando eu entro na seara do karma, tudo são interrogações. Por quê? Que o karma é tão complexo que, em conhecendo o karma, se está isento do próprio karma. Opa! Né? Bem colocado. Sempre é assim, né? Então, e se conhecendo o karma, você fica isento dele. Sim, porque você sabe a mecânica dele, você não gera mais, você sublima e deixou de existir. Claro, né? Claro. Então, essa característica naquele discípulo que está temporariamente na função de iniciador, de instrutor, é uma característica complexa. Né? O egoísmo, ou a ignorância no sentido de desconhecer, ela é beleza, é simples, é pura. Você me pergunta, eu sou teu instrutor hoje, no grau 1, mas como é que funciona isso daqui? E é inerente a esse ao momento, grau. Né? E aí, eu disse, puxa, olha, não sei, vou estudar. Semana que vem nos conversamos, 100%. É isso, exatamente. Porque o instrutor é discípulo. Também, claro. Sempre vai ser. Né? Sempre vai ser. Em qualquer área,
né, ele sempre vai ser igual ao outro. Por acaso, por causalidade, por qualquer outra coisa que seja, temporariamente um está interagindo com o outro, só, mais nada. Tá? Isso é bacana. Quantas vezes eu vi os mestres, né, os verdadeiros mestres, enaltecendo os seus alunos por eles terem crescido mais do que os próprios mestres, né? Isso é bacana da gente ver, né? O professor Henrique José de Souza, então ele fala assim para os discípulos: a única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós serdes um reflexo de mim mesmo. Né? E por que daí é necessário que o mestre ele se reflita no discípulo, ou que o discípulo seja um reflexo do mestre? Porque daí, então, né, uma existência do mestre se transforma em centenas, porque ele vai estar em cada discípulo. E o discípulo vai e compartilha. Né? Então essas centenas se transformam em milhares, esses milhares compartilham, aí são milhões, esses milhões compartilham, aí são bilhões. Aí o bijan do conhecimento se propagou e alterou a humanidade inteira a partir de um pequeno grupo. Essa que é a função do discípulo. Primeiro ele está voltado para o mestre, né? Aprendendo. Está pronto, mais ou menos, para o trabalho que tem que resolver. O mestre sai de cena e o discípulo se vira. Aí ele vai tentar fazer reflexos. Terminou o trabalho dele, sai de cena. Os que estão aqui se viram para a humanidade e vão ser reflexos. Terminou o trabalho, sai de cena. Os outros, e assim num processo de como se fosse uma câmara de espelhos, né, onde um vira para o outro só quando o anterior já desceu, já deitou, desapareceu. Isso seria muito bacana, né? Esse seria o processo ideal de propagação da iniciação. Né? Aí sim, alcançaríamos a humanidade inteira e a ignorância deixaria de existir. Bom, vamos lá. Ignorância vem do gênero, né, do conhecer. O ignorância é o desconhecimento, assim, é como se fosse a ciência do desconhecimento em atividade em alguém. Né? O ignorante é um especialista em desconhecimento. Né? O conhecimento real, ele tem o nome de vidya, né? V-I-D-Y, vidya, da raiz vid, sânscrito, que é ver, de onde o vid, videre, em latim, que deu o ver nosso hoje em dia, né? E o vidya, o conhecer, é ver. E o avidya, a de negação, né? Que é a ignorância, é você olhar sem ver. Tem uma forma da mente interagir com o mundo externo, né? E aí tem a ver com aquele primeiro comentário sobre um mundo de corpos, um mundo de alma, um mundo de espírito, uma comunidade, né? Então, que chama-se Bhutas, né? Bhutas ou Mahabhutas. B-H-U-T-A-S, Bhutas, né? Maha, M-A-H-A. Os Bhutas são os cinco sentidos grosseiros, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Audição, isso. Essa é a forma de Manas. Agora vamos conversar sobre a alma da ignorância, assim, onde se assenta a mecânica oculta da ignorância, né, da avidya. Bom, só uma coisa antes que é relevante a gente falar, antes que eu deixe de lado, é assim, a ignorância geralmente ela vai induzir ao erro, né? Geralmente. E aí cria um ciclo vicioso onde o erro induz a ignorância, né? E tem dois tipos de erro, né? Tem o erro que dorme comigo, esse é o erro cristalizado. Cristalizado, e oculto, pegou aqui a palavra. E oculto, né? Então esse erro molda, entalha o meu caráter, e ele que me faz bom ou ruim, certo ou errado, aberto ou fechado,
ignorante ou sábio, né? Então o erro que dorme comigo, que dorme em mim, que é aquele oculto que eu não manifesto, e tem o erro que, isso é muito importante, então tem aquele erro que dorme comigo e que não está me incomodando. Significa o seguinte, eu tenho aquele erro em mim, mas ele está de tal forma cristalizado e de tal forma ele se assenhorou de um processo da minha mente que eu já não o julgo como erro. Ele faz parte do meu caráter. Bingo! Esse é o erro que dorme em mim. E tem o erro que acorda comigo. Assim, eu acordo, né, e digo assim, putz, eu vou lá brigar com o grego porque tem aquela mágoa do dia passado. Esse ele ainda está em processo de cristalização. Então, o erro que acorda comigo, aquela mágoa que acorda comigo, né, essa ainda é fácil de ser resolvida porque ela está à luz do sol. Ela ainda não está em mim. Quando aquela mágoa que acorda comigo não é resolvida hoje, amanhã, depois de amanhã... E aí? Aí, grego, geralmente essas mágoas, esses erros, né, essas dores, horrores, enganos, quebra de expectativa... Como descristalizar isso tudo? Geralmente fica comunicando para a existência seguinte. Sério mesmo? Complexo. Se diz que às vezes, dependendo da profundidade da cristalização de uma nidana, de um erro, de uma mágoa, né, alguns milhares de anos para conseguir desmanchar pouco a pouco. Gente, eu conheço muita gente assim. Não se desmancha em uma existência, sabe? É complexo. Sabe por que é complexo? Não porque seja difícil se dar embate a um erro, porque o erro, ou o medo, ou o que seja, eles são um conglomerado de elementais, né? Veio a luz do sol, você pega, trava um embate digno com ele e vence e acabou. Se eu conheço muita gente assim é porque está em mim também, né? Senão não conhecia. Por isso que a gente está existindo, né? Todos nós. Caramba, temos, né? Não é fácil não. Não é fácil. Mas não. sabe qual é que é a vantagem desse momento que você viveu agora, que eu estou vendo, sabe o que acontece? Eu me divirto. Eu me divirto. Você se diverte? Sabe qual é que é a vantagem? Olha como é que tá desidratando aqui, ó. Né? Veja como é interessante, é que daí isso que estava cristalizado e oculto, nesse momento, ele veio à luz do dia. Isso aí. Tanto é que ele daí provocou em você variantes orgânicas, como no próprio momento da gênese, né? Onde a sudorese, que a sudorese, quando você está em um estado, olhadinha, aqui, você está em um estado não dá pra ver, onde a adrenalina está tomando conta, e quando a adrenalina toma conta, então a consciência passou para o instintivo, né? E aí você fica preparado para sobreviver. E o erro, quando ele vai se cristalizando, ele vai se recobrindo e ele torna-se mais frio, quase imperceptível, mas ele cria raízes na alma, né? E cria caráter. Caráter é caráter de marca, é entalhe. Então o caráter são os sulcos na alma onde fluem os comandos. Isso é que é o caráter, isso que é moldar o caráter. Então às vezes esses erros e essas dores muito antigas, essas mágoas cristalizadas, elas se fundem na superfície assim, da alma e se adequam um pouco e às vezes criam sulcos próprios, né, moldando, né, ou distorcendo o que seria o caráter. Então tem o sentimento de fraternidade, ele vai fluir por aqui. Aí ele pega um pequeno viés e de repente a fraternidade já é uma antipatia. Isso. Baseada numa cristalização mais antiga. Tá? Boa, é um aprendizado aqui direto. Viu? Agora já recuou, né? Mas aí recuou tendo se exposto, né? Aí agora já voltou o organismo à normalidade e você já sabe o que é, já não é tão dragão quanto antes. Perfeito. É um intervalo, assim, um intermédio entre dragão e lagartixa, mas assim que se desconstrói, né, aquelas coisas que a gente não precisa levar nas vidas seguintes ou na morte, que é a vida seguinte, né? Tá. Então o erro que dorme conosco é o mais complexo porque ele é invisível. O erro que acorda conosco é mais simples porque ele é o visível. Então aquela angústia, aquela antipatia, aquela raiva, não, hoje eu vou chegar no trabalho, eu vou falar lá pro grego, pô, você me falou isso, não devia, isso beleza, tranquilo, se resolver. Bom, fechamos os parênteses. Aí então nós temos os 5 sentidos grosseiros, né, os bhutas, né? E é a forma como eu interajo. Temos tempo? Temos.
é a forma como eu interajo com o meio que me cerca. Eu tô vendo passar uma pessoa na rua, e isso é a tônica, por isso que hoje a ignorância, ela é quase que uma tônica da sociedade atual, né? Porque nós nos baseamos só nos 5 sentidos, são corpos andando, né? E aí todo consumo é para o corpo, toda preocupação é com a aparência, todos os meus desejos, minhas vontades é para satisfazer os meus desejos para o bem-estar do meu corpo. Aí então, assim, no nosso país, né, jovem, impúbere, né, puro, à mercê, né, desses lobos mais antigos, então aqui é o país onde se vende a maior quantidade de remédio para emagrecer, um dos maiores consumos com gastos com produtos de estética do mundo, o terceiro maior mercado de luxo do mundo. Tudo que diga respeito ao supérfluo, né, ao belo tratamento aos corpos, né, o Brasil. Só que daí, dentro de cada corpo tem uma alma. Aí, o que você vai fazer pela alma? Eu vou atender todos os desejos que a minha alma tenha. Aí a vida passa a ser gasta para atender desejo. Pacientemente, o espírito de cada um de nós, sentado, observa, triste, né, o desgaste ou o desperdício de uma existência. Bom, então eu tô andando na rua. O que eu vejo, né? Então eu vejo, eu sinto, eu toco, eu cheiro. Essas impressões, elas vêm para minha mente, para Manas, que é a mente, e vão se transformar em imagem. A superficialidade das informações que eu obtenho é uma grande fonte de ignorância. Por exemplo, eu vi você passar ali na rua, né? Não te conheço. Daí eu falo assim, você conhece aquele cara? Eu olho assim, não conheço. Pô, mas o cara anda de camiseta? E aí eu vou traçar uma imagem, uma ideia, um conceito sobre você baseado no que eu estou vendo, não no que você é. Daí eu fico com aquela imagem pré-concebida do que você seja, sem te conhecer. Eu não fui conversar com você, eu não sei como você é, não conheço tua história. Então a primeira base da ignorância é o desrespeito para com o outro, né? Porque você não respeita o outro a ponto de querer saber realmente o que ele é, e em cima disso eu crio meus ignorantes conceitos. E aí vem todas essas coisas que hoje daí então estão sendo induzidas, trazidas à tona para despertar os olhos em cada um, que são os preconceitos, né? Preconceito? Claro. Assim, eu brigo contigo por causa da tua religião, da tua cor, da tua preconceito, raça, sim, claro. da tua etnia, São do país que você vem. Preconceito que é o nome, né? Então, aí a ignorância, ela é usada como um ativador de ódios para manter intencionalmente as pessoas afastadas. Bom, então eu vou ver você na rua, não é? E aí guardei aquela imagem. Não, eu vi o cara lá e ele tava com a camiseta preta e de tênis e tênis preto e de calça azul. Aí outro dia eu tô andando e aí eu vejo uma pessoa parecida, disse, parecido com o cara, né? Aí a imagem que eu guardei de você decorrente da ação dos Butas, que é aquela imagem superficial e que ficou fixada na minha mente, ela vai se ligar a outra imagem. Só que daí o outro cara que eu vi, que tá de camiseta preta e de tênis preto e calça azul, né, eu parei e dei sinal para pegar a minha vaga. Quando eu ia dar ré, o cara veio e entrou, pegou a minha vaga. Daí essa imagem que eu tenho do cara de calça jeans e camiseta preta, eu ligo aquela impressão superficial e uma impressão negativa, porque o cara de calça jeans e camiseta preta pegou a minha vaga e nós brigamos. Por decorrência,
eu começo a construir um entorno que todo cara que tem calça jeans for e camiseta parecido, preta, que me lembrar isso, né, ele tende a ser uma fonte de problema. Quando eu for ver um terceiro, eu já tenho um preconceito. A ignorância sobre o processo, ela vai definir o como eu lido com aquilo que eu desconheço. Isso é ignorância, é olhar sem ver. O que eu tinha que ver? Quem você é, não como você está vestido. O que eu tinha que ver? O que aconteceu com o cara que estacionou? Cara, o negócio é o seguinte, eu estava dando sinal, vou estacionar aqui, é meu direito de estacionar, né? Aí o cara, não vou sair. Aí problema de cada um, se vai brigar, se não vai, aí depende de o quanto a vontade é determinante em cada um para ver se aquilo eles partem para a ignorância ou não, né? Então, esse é o resultado da vida de todos, ou da grande maioria das pessoas hoje. Os sentidos são os reis absolutos da mente, e você não se preocupa em ter uma informação real sobre aquilo, e constrói toda a tua perspectiva, toda a tua visão de realidade em cima de falsos conceitos. Quando essas imagens vão sendo desfeitas, então essa imagem que eu fiz de você, não vi mais, ela se desfaz. A imagem do cara que eu briguei porque estacionou e se vestia com você, não fica mais até que eu esqueça. Só que não existe esquecimento. A imagem some. Mas aquele caso ficou como não resolvido, daí fica um resíduo dessa imagem. Esse resíduo chama sanskara, não é sansara, que é a roda de renascimento e morte, é sanskara, S-A-N-S-K-A-R-A, que são os resíduos, né, desses turbilhões mentais. E aí esse somatório de resíduo, todas essas pequenas coisas não resolvidas, todas essas avides, essas ignorâncias do dia a dia, elas tendem depois a se unir e fazer sobre o quê? Determinar as nidanas. Essa é a base do karma. O karma não se faz em um evento, o karma se constrói em uma série de microeventos aos quais a gente não presta atenção, se unem e criam uma tendência. Criou uma tendência, aí molda o caráter. Molda o caráter, altera o destino. Altera o destino, cria o karma. Isso é ignorância. Por trás dos bhutas, dos sentimentos grosseiros que daí manipulam a mente, né? Então existem os chamados tanmatras, T-A-N-M-A-T-R-A-S, tanmatras, que são os sentidos sutis. Aí esse então, eu olho você, né? E o cara que diz assim para mim, tá vendo aquele lá? Ele ia fazer uma piada porque você está com a camiseta preta com o logo do Vida Inteligente, por exemplo, né? E aí eu digo para ele assim, não, tem que respeitar, porque só porque ele está de camiseta preta e você não gosta, então eu te defendo sem te conhecer. Por quê? Porque eu te respeito como meu irmão de humanidade, sem nunca ter contato contigo. E mais, como ele ia fazer uma piada de mau gosto contigo só porque você está de camiseta preta, eu sinto ímpeto, né, de ir lá conversar com você. Sim. Nesse ponto começa a agir o Tanmatra, é o sentimento sutil, que é onde realmente começa o contato entre os seres humanos, e é onde não existe a ignorância, existe vidya, que é o conhecimento perfeito, que é o conhecimento total, que é o conhecimento secreto. Tudo Essa questão que é a diferença. Comportamental, né? Tudo, só que quem determina o comportamento, lembra, a gente fala, vontade, emoção e inteligência. Tem a tem a supra-vontade, a auto-vontade instintiva. Todas as vezes em que eu deixar agir a inteligência instintiva, a vontade instintiva ou a emoção instintiva, quem está mandando na existência são os elementais que só sabem manter o corpo funcionando, né? Ou são os elementais mais densos do astral, ou que seja. Aí a chance de você ser ignorante ou gerar ignorância é quase 100%. E a ignorância, a gente pode dizer que ela tem 3 caminhos, né? Tem a ignorância que é a ignorância pura, que é aquela de... Daí vai fazer minha pergunta agora. Que é aquela assim, eu sou ignorante porque eu desconheço. Simplesmente. Né? Primeira coisa. Depois tem um outro tipo de ignorância, que ele é baseado no falso conhecimento. Chama-se vipariyaya, o processo mental que deriva para o falso conhecimento. É quando a gente já conversou aqui várias vezes sobre o pramana, lembra, né? Aqui está o objeto que eu quero estudar.
ou a pessoa a qual eu quero compreendê-la, e todo objeto, toda pessoa vibra em determinada frequência, tem um número, tem uma cor. Quando a minha mente se coloca naquele estado, na mesma altura, vibrando para cima e para baixo, então eu consigo ter um reflexo. Isso é pramana, isso é quando eu aprendo de verdade, isso é vidya, né? Isso é onde há uma identidade com o objeto. O máximo da compreensão é a identidade com a coisa em si, né? Já o vipariyaya, o falso conhecimento, é quando então eu vibro, a minha mente vibra com relação a algo inexistente, né? Assim, se eu tenho uma árvore, isso é uma coisa real, então eu vou conhecer tudo a respeito. O conhecimento errado a respeito do que seja uma árvore cria uma sombra, né, do que fosse aquela árvore. E aí, ao invés de me projetar no conhecimento verdadeiro, eu me projeto na sombra, né? E vibro na mesma altura de um não conhecimento, de uma negação, como se fosse amor e ódio, empatia, antipatia, esse tipo de coisa assim. Aí eu tenho um conhecimento sobre algo falso, um falso conhecimento. Isso é uma das grandes bases da ignorância, porque quanto mais falso o conhecimento, quanto mais sem base o conhecimento, mais férrea é a minha defesa dessa coisa sem base. Daí vem o terceiro tipo de ignorância, que é baseado no falso conhecimento, baseado na avidya, que é a ignorância conceitual, abstrata. Aí então deriva para a ignorância comportamental, para a ignorância física. Então eu vou dar embate, eu vou gritar, que assim, que a força da voz, ela está na verdade que ela contém, na verdade que ela expressa. Quanto mais sem verdade seja a voz, mais alta ela tem que ser colocada para chamar a atenção que ela não tem. Ao invés de ela ter a autoridade da verdade, ela tem o poder do grito, né? Então, aí a ignorância, ela tende a se basear na força para ter uma autodeterminação, para se impor com relação aos outros. E é isso que a gente vê, um mundo de ignorantes brigando por coisas sem razão e sem sentido, religião, essas coisas assim. E aí entra um fator que eu queria ver qual é a gravidade dele. E a ignorância adquirida através de doença? Doença que eu digo, eu tenho um distúrbio mental. Não, é diferente. É diferente, é aí que eu queria chegar. Porque a ignorância... Como é que fica em questão dos nidanas, que eu vou... A cristalização decorrente de uma ignorância adquirida por um distúrbio. Porque assim, a ignorância derivada do não conhecimento é só um pré-estado do conhecimento. Eu vou e adquiro o conhecimento. Tem a outra ignorância que ela é decorrente da aquisição de um falso conhecimento e gera uma ignorância comportamental, onde eu vou defender agressivamente o meu falso conhecimento. E são esses bestas, né, que a gente vê aos montes hoje em dia nesse nosso país, né? Tá. Agora, isso pressupõe um sistema cérebro-espinhal, manas, em uma atividade lógica. Então eu tenho alimentação pela respiração, pelo sólido, né, e pela luz. Então isso aí vai gerar três humores geram um quarto, eles se unem, né, e geram o que seria a quinta essência, através de ógeos, que é o quarto elemento. A quinta essência é o alimento de manas, é o que permite que o pensamento aconteça, né, que a integração entre o sistema nervoso e circulatório flua de maneira adequada, então você consiga conceber e se senhorar da matéria mental e astral, que faz parte do conceito de alma. Quando há, né, um processo mecânico qualquer que impede esse fluxo, porque até agora a gente conversou sobre processos sobre os quais eu tenho autoridade. Isso. Eu tenho autoridade para ser ignorante, eu estou praticando a minha ignorância, eu sei o que eu estou fazendo. E aí vem aquela questão também, quanto mais consciente eu sou da minha ignorância, mais minha ignorância vai pesar sobre mim. Isso de certeza, né? Agora, aquele que daí ele não tem condições por uma restrição de mecânica mental de ter essa concepção, aí já não se pode conceituar como ignorância, né? É como você querer discutir com um bêbado, né? Tem sentido você discutir com um bêbado se você sabe que naquele momento ele não tem acesso à razoabilidade, ele não tem acesso à parte mais sutil do astral. Quem está agindo nele é a parte mais densa do astral e os elementais que se alimentam do fluido, né, da essência do álcool. Não tem.
Não tem. É ignorância você brigar com um bêbado. Verdade. Não, e tem um ditado que diz assim: quer parar de beber? Observe um bêbado. Melhor remédio. Melhor remédio. Quer parar de fumar? Pare e observe alguém que está fumando, não baseado nos butas, mas use os tamatras. Não veja a pessoa fumando, veja o que há na pessoa que a leva a fumar. Observou uma vez, você para de fumar no dia seguinte. Então, brigar com um bêbado é a mesma coisa que você querer brigar com uma criança porque a criança não se comportou como você, adulto, esperava. Não. É que a gente faz isso com muita frequência, né? Não é? A gente quer que a criança A pense como a gente. ignorância não está na criança, a ignorância está no adulto, porque ele não tem sequer uma perspectiva, um ponto de vista para compreender via tamatras o que é ser uma criança. Não é? Aí então, se a pessoa não tem manas em funcionamento, não é? A mecânica mental não está íntegra e ela não consegue ter responsabilidade, daí não é ignorância. Não significa que daí você vai deixar o responsável fazer o que quer. Você tem que circunscrever para quê? Para dar proteção a ele e ao entorno. Agora, vamos ampliar um pouquinho aí. Já estamos quase em cima da hora. Temos um pouquinho. Vamos ver isso aí de uma forma macro agora. Nós falamos do cotidiano, falamos uma série de coisas boas, legais aqui agora. Eu quero uma visão mais ampla agora. Eu me manter ignorante por desconhecimento, por não ter... Qual é o peso da minha ignorância perante uma cosmogênese, uma antropogênese, como é que se diz? Isso aí, uma cosmologia. É assim, ó, você nunca vai poder cobrar de uma semente que ela se comporte igual fruta. Falou tudo, perfeito. Agora, uma vez fruta, seja fruta, né? Então, se você tem maturidade evolucional, se você tem existência, você tem idade evolucional e você tem o ímpeto de procurar o conhecimento, a inércia, a indolência, aí é crime de lesa evolução tua responsabilidade, ignorância consciente. Agora, se você não tem idade evolucional, se ainda o teu ser se compraz, né, e para ti é o suficiente o futebol, a novela, né, a pinga, né, e falar mal dos outros, é o que você é que mal tem. Não sou eu que vou te julgar. O que eu tenho que fazer como teu irmão de humanidade... Vai chegar o dia que eu vou ser diferente. O que eu tenho que fazer como teu irmão de humanidade é estender a mão e trocar conceitos, trocar opinião, colocar conhecimento à disposição, compartilhar uma conversa para que eu consiga aprestar um pouco o teu desenvolvimento. Mas jamais eu vou conseguir fazer com que você passe, né, do estágio de semente para fruta, sem ir para o solo, sem morrer, sem brotar, sem se transformar em árvore, sem experienciar o sol. Não tem como, não existe. E se você fizer isso, a responsabilidade é tua e o valor da vida daquela semente que passou de semente para fruta sem passar por nenhuma etapa é zero. Por quê? Porque você que fez. E eu acho muito importante o que você acabou de dizer. Vou inclusive passar aquela canetinha amarela embaixo, que a gente tem a mania, generalizando, né? Eu já fiz isso muito, hoje eu faço menos, de achar que as pessoas têm que fazer diferente, as pessoas têm que agir diferente, porque aquela pessoa está dormindo, não acordou porque não sei o quê. É uma estupidez Não. Por exemplo, assim, a gente agir dessa forma. A gente critica uma coisa, uma tônica geral no Brasil. Então, assim, o Brasil está dividido em duas partes com relação à política. Uma metade acha que a outra metade não sabe votar e a outra metade acha que metade sabe votar. Isso mesmo. Tudo bem. Ao invés da gente criticar aquele que não tem estado de consciência suficiente para se importar com a nação na qual o karma lhe deu, ao invés de a gente criticar aquele que não tem estado de consciência suficiente para compreender que ele tem um trabalho para preparar o advento do Avatar e preparar a Terra para as futuras gerações, eu respeito o direito que ele tem de escolher da maneira como ele queira, só que eu faço o seguinte: como eu não vou forçá-lo a ter consciência que é impossível isso, eu então trabalho no lado o complementar
e eu faço com que as opções que ele tenha de escolha sejam as melhores possíveis. Aí eu deixo que ele escolha da maneira como o estado de consciência dele permite, mas então, ao invés de eu considerar como erro o estado de consciência dele, eu vou trabalhar para resolver aquele erro que é aqueles sem vergonhas inconscientes que estão se colocando como opção, aqueles eu vou fazer o possível para que eles sejam substituídos por pessoas sérias, decentes, brasileiros, de corpo, alma e espírito. Para quê? Porque qualquer que seja a escolha, alguém decente venha trabalhar pelo meu país. Mas isso tudo que você está falando, só para a gente aproveitar aqui nós já falamos, isso não pode ser feito através do ódio, né? Não. Não, o ódio ele é contaminante, ele contagia. No dia em que alguém comete um ilícito, e aí, muito bem, porque outro dia sempre que a gente conversou aqui, como que eu vou analisar um fato na rua, e até eu fiz uma pergunta uma vez, como que eu vou ajudar alguém sem me envolver? Foi. E a resposta então a gente deu hoje, que é quando você vai ajudar alguém, não ajude usando os bhutas, ajude usando os tanmatras. Veja a coisa em si, não a pessoa. Daí você pode fazer o que você quiser pela pessoa, que você não vai se envolver. Quando eu vejo alguém praticando o ilícito, eu tenho que analisar via tanmatra, porque se eu for analisar baseado no ódio, eu vou ser igual. E aí, não, esse cara fez uma coisa errada, ele é meu inimigo. Eu vou arquitetar de tal maneira que eu vou dar um jeito, né, em prender, arrebentar, como dizia um certo cara que governou o país na época da ditadura, e eu me lembro que eu vi no dia que ele falou ao vivo, falou assim, não, porque se for contra mim, não sei o que, eu prendo, eu arrebento, tal, você sabe, né? Não adianta, porque assim, se você for ficar tão igual ao teu inimigo que você consiga vencê-lo no campo dele com as armas dele, para o país, para a humanidade, para a evolução, era muito melhor ter ficado com outro, porque você é um inimigo pior. Sim. Você é o mal mais especializado, porque o mal em você se desenvolveu a tal ponto para você dar embate àquele mal, que você matou o mal pequeno e continua sendo o mal maior. Né? Então, às vezes, tem escola de iniciação, né? Então, às vezes, a escola de iniciação ela funciona como um rádio farol, né? E aí vem assim uns conglomerados complexos, né? E a gente pensa assim, não, vamos fazer o seguinte, deixa ficar aqui, porque aqui está circunscrito, a gente consegue dar um jeito, porque se a gente expulsa esse nó de mal que tem aqui, ele lá fora no mundo vai fazer muito estrago. Aqui a gente faz contenção. Claro. Então, assim, por mais trabalhoso que seja, aparentemente, por mais doloroso que seja do ponto de vista humano, a única forma justa, perfeita, lídima, de lei lícita que existe de você dar embate ao mal, à ignorância, é com o bem, com o conhecimento e com a fraternidade. Ignorância é finita. A sabedoria, ela é infinita, ela é eterna. Por quê? Porque a ignorância, ela surge de uma contenção, de uma interrupção do fluxo da verdade. Não existe interrupção de fluxo de verdade eterno. É temporário por quê? Porque se desgasta. Maravilha. Por isso que o bem sempre vence. Então tá aí. Assim espero e assim será, né, Jorge? Não, assim será, Grego, tenho certeza. Então, acho que o assunto foi muito bem explorado. Então, todas as dicas aí para a gente assistir novamente, ver a questão até que ponto nós estamos, adquirir essa consciência, que nem o fenômeno que aconteceu há pouco aqui, né? Tomar aquilo, né? Não, mas é interessante. Super. É para você perceber isso. Veja como é interessante. E para todo mundo, a todo momento, acontecem coisas similares. E veja como a ideia é muito interessante. Claro que sim, porque às vezes aí tem que estar atento você poderia passar por um processo de você ter que ficar pensando, não sei o que e tal, e buscar um complemento, décadas para conseguir encontrar o nó do processo, assim, de onde emana essa antipatia, de onde emana essa angústia, tão angustiado, mas não sei porquê. Aí quando o nó da angústia, ele vem à tona assim, pá,
Pronto. com tudo, e você olha, né? Assim, então é motivo de Nossa, glória. de glória, felicidade. claro, Por quê? de Porque é festejar. uma coisa a menos para resolver nessa vida e para levar para as vidas seguintes. Ganha o universo, ganha a humanidade, ganha o Brasil, ganha a tua família e ganha você. Ganha todo mundo. Então vamos ficar atento, né? Tá aí. Isso é iniciação, Grego. É isso aí. Isso é iniciação. Então, e nosso próximo programa vai ser exatamente sobre métodos de iniciação. Métodos Pode se de preparar. iniciação. Vai ser bom. Então tá, Jorge, muito obrigado por Obrigado mais a você, obrigado esse a você. compartilhar. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.